Sejam bem-vindos à Psico TV. Hoje temos a presença da doutora Susana Guedes para falarmos sobre intervenção psicológica em trauma, com a abordagem EMDR. Doutora Susana, muito obrigado pela sua presença na Psico TV. Aproveito ainda para lembrar... Desculpa. Não faz mal. Muito obrigado pela sua presença. E aproveito também para lembrar, a Psico TV tem agora, através da Connect TV, a transmissão também por TVK para o Brasil. A todos que assistem via streaming, lembramos que precisamos do vosso apoio em colocar um gosto e que sigam o nosso canal do YouTube. E obrigado pelo apoio. Doutora Susana, para começarmos a nossa entrevista, explique-nos no que consiste a terapia EMDR, ou seja, desensibilização e reprocessamento através do movimento ocular. Estou certo? Sim, certíssimo. Gostaria de começar por agradecer o vosso convite e também dar-vos os parabéns pelo vosso projeto, que é extremamente interessante e que, pelos vistos, vai além fronteiras, sobretudo agora, segundo o que disse, para o Brasil, não é? Também começamos. Então, o EMDR é uma das muitas abordagens que existem no âmbito da intervenção e no tratamento na área da psicologia e da psicoterapia, portanto, no fundo, na área da saúde mental. Talvez começar por dizer que estas siglas, tal como referiu, EMDR, têm este significado. No fundo, trata-se de uma abordagem que tem como objetivo a desensibilização e o reprocessamento de experiências traumáticas através dos movimentos oculares. Mas não só, como eu já vou explicar a seguir. Portanto, trata-se de uma abordagem que faz uma estimulação interhemisférica e esta estimulação pode ser feita de várias formas. Portanto, o EMDR foi uma abordagem criada por uma psicóloga clínica americana, a Francine Shapiro, em meados de 1980. Conta-se que ela passeava enquanto estava com uma série de pensamentos preocupantes e, fazendo determinados movimentos oculares, ela percebeu que as suas emoções modificavam-se e em alguns casos até diminuíam. Ela achou isto extremamente curioso e falou com alguns colegas. Eles começou aqui, presumo eu, também um processo de experimentação que será o mesmo que existiu em outras abordagens terapêuticas, mas começou então por experimentar até chegar aqui a um protocolo que começou por ser utilizado na desensibilização de traumas de guerra. Portanto, o EMDR funciona através desta estimulação interhemisférica, que pode ser ocular, mas também pode ser tátil, ou pode ser ainda auditiva, porque o objetivo do EMDR é, através desta desensibilização, haver também uma desensibilização das emoções associadas ao trauma. Como eu disse há pouco, começou por ser utilizado com traumas de guerra, portanto começaram por experimentar em situações de traumas de guerra, mas progressivamente foi sendo utilizada noutras áreas e neste momento até me arrisco a dizer que será eventualmente das abordagens mais estudadas, porque há muita investigação sobre a EMDR, há muita investigação no sentido de mostrar a sua eficácia não só no âmbito do trauma, mas também em depressões, abusos sexuais, ansiedade, fobias. Portanto já há um corpo de investigação muito robusto em outras patologias. E é importante perceber que quando nós falamos de trauma em EMDR, portanto o trauma é um evento emocionalmente perturbador que tem uma dimensão emocional significativa, e no caso do EMDR nós partimos do princípio que um evento traumático não é reprocessado pelo nosso cérebro da mesma forma que um evento comum. Por exemplo, se eu vos perguntar o que é que almoçaram há 2 semanas atrás, numa sexta-feira, possivelmente não se recordam, não é?
Porque o nosso cérebro, durante o sono, não é, ele reprocessa e arruma, por assim dizer, de uma forma mais simplista, todas as memórias daquilo que acontece durante o dia, porque senão o cérebro não teria capacidade para guardar tanta informação. Quando existe uma situação traumática, parece que o cérebro bloqueia aquela memória. Por exemplo, se há 2 semanas atrás, numa sexta-feira, tivéssemos partido um dente, possivelmente já nos lembraríamos. Iríamos recordar-nos daquilo que sentimos, dos pormenores do local onde estávamos, do que estávamos a comer e eventualmente até da roupa que tínhamos vestido ou de quem é que estava connosco. Precisamente por este aspecto, porque uma memória traumática acarreta uma emoção forte e fica guardada também com uma crença negativa. Nós lembramos de muitos eventos, às vezes muito antigos, de uma forma muito pormenorizada, em alguns casos com as mesmas emoções, sentimentos e carga emocional, quase como se os estivéssemos a experimentar novamente, não é? Todos nós temos memórias de infância, às vezes recordamos os cheiros daquilo que aconteceu, às vezes até temos a sensação que há alguma pessoa que não gostamos e há uma ligação imediata a uma memória do passado, portanto conseguimos lembrar-nos de eventos muito antigos. E isto pode ser por 2 aspectos, ou porque na altura em que aconteceram o nosso cérebro ainda não estava totalmente desenvolvido, não é? Pela nossa própria idade, ou por outro lado porque o impacto foi muito significativo. Isto faz-nos pensar que ao nível do cérebro e dos processos de memória, estas memórias traumáticas ficam arrumadas fora do sítio. Parece que não ficam arrumadas onde deveriam, ficam arrumadas junto com outras memórias mais recentes. E o que é curioso é que no dia a dia parece que estas memórias vão ser disparadas por eventos do nosso dia a dia, da nossa vida, que vão no fundo reativar as mesmas sensações, as mesmas emoções e os mesmos pensamentos. Então isto leva-nos para aquilo que é o modelo em que se baseia a abordagem EMDR, que é precisamente o modelo AIP, que é o modelo do processamento adaptativo da informação, que no caso do trauma parece que a memória, o evento que aconteceu, não é armazenado de forma adequada, o nosso cérebro não consegue reprocessar adequadamente. E é interessante também pensarmos que muitas das vezes é durante o sono que o nosso cérebro reprocessa as memórias, não é? Que arruma, faz a arrumação, por assim dizer, dos eventos que aconteceram durante o dia. E o EMDR faz precisamente aquilo que é um processo muito natural, que é o processo dos movimentos rápidos oculares que acontecem durante a fase de sono REM. Então parece que existe aqui alguma relação entre, e há estudos que sustentam esta hipótese, não é, de que, porque há estudos com EEGs que mostram precisamente que há uma ativação, com esta estimulação bilateral, há uma ativação das ondas lentas do sono. Então, parece que memórias muito antigas, e segundo a abordagem EMDR, estarão na base de problemáticas emocionais e de saúde mental e até de personalidade no presente. Os objetivos, quais são e pronto, isto é uma terapia que se realiza durante quanto tempo? Ok, muito bem. Existe, bom, o objetivo é o mesmo que em qualquer outra abordagem psicoterapêutica, existem inúmeras, acho que a última vez que li são cerca de 40 e poucas abordagens psicoterapêuticas que existem, e o objetivo deverá ser só um, não é? Que será sempre o alívio da sintomatologia que o cliente nos traz. Portanto, o objetivo é ir de encontro àquilo que é o pedido do cliente, aliviando o sofrimento emocional, a carga emocional e proporcionar uma melhor qualidade de vida, não é?
Na intervenção com a EMDR, acabamos por ser talvez um pouco mais ambiciosos, porque pretendemos ir à origem da perturbação. Portanto, não se trata apenas de construir com o paciente ferramentas para lidar com a situação atual, trata-se sim de eliminar a sintomatologia, mas indo à origem da perturbação. Portanto, em termos de abordagem terapêutica, será muito semelhante a outras abordagens, não é? E em termos de tempo, existe por vezes esta ideia de que o EMDR é uma intervenção extremamente rápida. Porque como é uma abordagem neurobiológica, ou seja, aproveita-se um pouco do mecanismo cerebral natural, do processo de cura natural, não é? Como uma ferida, por exemplo, que tem esta possibilidade do organismo criar anticorpos de forma a combater a ferida. O EMDR acaba por ser um procedimento muito semelhante em termos de ativação aqui dos mecanismos de cura do próprio corpo, mas há situações, nós distinguimos entre os traumas simples e os traumas complexos. Então aqui também em termos de duração do tratamento, pode ir desde um trauma simples, um evento único, como por exemplo um acidente rodoviário, em que a pessoa a partir dessa altura fica com alguma resistência a conduzir, até um trauma complexo, aquilo que nós chamamos um PTSD complexo, em que há uma repetição quase dos eventos, como por exemplo nos casos de negligência, nos casos dos traumas graves, dos abusos sexuais, não é? Então, nestes casos, eventualmente poderão ser necessárias mais sessões. Mas é importante referir que, tendo em conta que o EMDR é uma abordagem neurobiológica e trabalha com este processo natural, como eu já disse, a abordagem, a intervenção é geralmente mais curta do que as abordagens mais tradicionais. Então, assim, em jeito de conclusão desta sua questão, posso dizer que, dependendo então do pedido do paciente, a abordagem pode demorar mais ou menos tempo, porque o paciente pode necessitar de mais ou menos recursos para enfrentar aquela situação traumática, mas regra geral é sempre uma abordagem com resultados mais rápidos. Então, essa uma das diferenças com outras terapias. Embora existam terapias também mais curtas, como existem outras que são até bastante longas. E que outras diferenças existem entre o MDR e outras terapias? As mais importantes. Então, adequadamente utilizado, o EMDR, tal como as outras abordagens, deverá sempre ser enquadrado num processo terapêutico, não é? Num processo psicoterapêutico normal, que se pressupõe que é utilizado por um profissional qualificado, não é? Do qual fazem parte aspectos como os objetivos terapêuticos, a relação terapêutica, a confidencialidade, não é? A conceptualização do caso, a estabilização e a segurança do paciente, a transferência, a contratransferência, enfim, a ética. Portanto, trata-se de uma abordagem terapêutica que é sempre integrada dentro de um processo terapêutico. Então, eu penso que por aí não haverá grande diferença entre o EMDR e as outras abordagens psicológicas. No entanto, há aqui um outro aspecto que tem a ver com, durante esta desensibilização, o que acontece é que também as crenças negativas associadas ao trauma e também a ativação emocional que existe quando se recorda um trauma, acaba por ser reprocessado. Então o EMDR não parte só da história do paciente, não parte só da emoção, não parte só da crença, no fundo tem em consideração o indivíduo como um todo, em que todas as variáveis, incluindo o seu passado,
os disparadores no presente, as dificuldades do paciente, a origem do trauma, portanto, tudo isto é levado em consideração. Depois, também por ser uma abordagem neurobiológica, tem esta particularidade, não é? Nós, no fundo, aproveitarmos um pouco um mecanismo muito natural para podermos tratar. E no EMDR falamos em cura. Claro que eu não quero deixar aqui a ideia de que o EMDR é uma panaceia para todos os males, porque de todo, a investigação ainda está a decorrer, há muitas áreas em que é necessário investigar-se muito mais. No entanto, havendo ausência de sintomatologia, havendo um acesso à origem da problemática, o paciente fica curado. Não quer dizer que o paciente um dia mais tarde não volta ao consultório por uma outra razão. Vamos imaginar uma gripe, não é? Em que um cliente chega ao consultório e apresenta um conjunto de sintomas e é diagnosticada uma gripe, é feito um tratamento, os sintomas desaparecem e não vamos continuar a dizer que o paciente tem gripe. Não quer dizer que ele não volte a ter outra gripe. No entanto, em relação à história do paciente, aos eventos que deram a origem àquela perturbação mental, nós podemos falar então, aquela patologia, podemos falar então numa cura. E parece-me que o EMDR é um método psicoterapêutico bastante eficiente, numa série de experiências perturbadoras, e pronto, e tal como as outras abordagens psicoterapêuticas, terá que ser integrado num processo psicoterapêutico. E há pouco já disse que não serve para todas, não é? Mas quais os tipos mais, como é que eu ia te explicar? Quais são as perturbações que poderemos utilizar melhor o MDR neste momento? Onde está mesmo comprovado quais poderemos, a pessoa sabe com aquela perturbação, utilizando este momento psicoterapêutico, poderá ter melhoras ou até a cura, segundo a doutora a Susana nos transmitiu. Quais as perturbações podemos falar então? Pronto, então a área em que existe um maior número de estudos é precisamente no trauma emocional e na perturbação de stress pós-traumático. Portanto, aqui existe uma série de investigação, inclusive o EMDR é uma das abordagens referenciadas pela Organização Mundial de Saúde, pela Associação Americana de Psiquiatria, para ser utilizada no stress pós-traumático. Contudo, têm vindo a ser realizados muitos estudos, por exemplo, no âmbito das perturbações do humor, depressões, ansiedades, nas fobias, também têm tido resultados muito satisfatórios, nas perturbações psicossomáticas, que têm vindo a demonstrar que o EMDR tem efetivamente resultados sólidos. Outra área onde se tem verificado também resultados positivos é nesta área do trauma complexo, situações de abusos sexuais, violência, negligência, embora sejam áreas em que é necessário um maior número de sessões e trabalhar com outro tipo de abordagens complementares, procedimentos médicos muito invasivos que deixam traumas também ao nível somático. É interessante que o EMDR, eu costumo dar um exemplo, que é quando, por exemplo, um paciente amputado, não é? Em que perde o seu membro e que continua a sentir o membro, não é? Porque não existe já o membro, mas existe a memória do membro. Portanto, o nosso cérebro continua a achar que o membro continua lá.
No fundo, tudo o que são áreas em que nós sabemos que existe uma memória traumática, nós podemos utilizar o EMDR, sim. Claro que ainda está a evoluir, neste momento há várias áreas em que está a ser feita muito mais investigação, portanto, no fundo, as perturbações que nos são mais frequentemente, que nos aparecem mais em consultório, são aquelas em que o EMDR tem efetivamente manifestado resultados muito satisfatórios. Tinha-te um bom futuro com a MDR, então. Sim, esperemos que sim. Esperemos que sim. Para terminar, e esta pergunta é bastante importante, porque as pessoas ouvem falar de psicoterapias e hoje em dia também há muitas pessoas sem formação que tentam surfar nesta onda. Há muito hipnoterapeuta sem formação, credível, há coachings, etc, etc. Pessoas tiraram algumas formações de fim de semana, como se costuma dizer, e oferecem os serviços em troca de dinheiro, é claro. A oferta é sempre através de pedir dinheiro em troca, o que também é um elevado perigo. Quem pode aplicar um modelo teórico é EMDR. Bom, é como outro modelo qualquer, como outra área qualquer, portanto, sobretudo se nós trabalhamos com pessoas, tem que haver uma formação sólida na área em que se está a intervir, na abordagem, no modelo que se está a utilizar. Quem pode utilizar a EMDR são psicólogos ou psiquiatras que obtenham uma formação em EMDR. E neste momento esta formação pode ser por duas vias. Pode ser através de uma entidade reconhecida pela Associação EMDR Portugal, ou pode ser feito um curso de psicoterapia EMDR, que tem uma duração de 3 anos, mas que habilita, que é uma abordagem muito completa e que habilita o psicólogo depois a candidatar-se a um reconhecimento das suas habilitações por parte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, enquanto especialidade avançada em psicoterapia. É sempre muito importante, o EMDR, parecendo algo muito simples, é uma abordagem extremamente complexa, porque quando se trabalha com a pessoa que está à nossa frente, nós temos que perceber que esta pessoa tem emoções, tem uma história e tem um conjunto de características que nós, não só com o EMDR, mas com qualquer abordagem, nós podemos ferir mais do que ter benefício. Então a formação é importante em todas as áreas. Depois, dentro do EMDR, que é uma formação mais generalista, existem outras formações avançadas para áreas problemáticas mais específicas, que vão sendo realizadas um pouco por toda a Europa. Em Portugal também já se vão realizando algumas por parte da Associação EMDR Portugal, mas que no fundo são formações que preparam os profissionais para áreas muito específicas dentro da clínica, nomeadamente formações em dissociação traumática, em perturbações psicossomáticas, em fobias. Portanto, o próprio EMDR foi evoluindo e foram também sendo criados novos protocolos de intervenção para perturbações do comportamento alimentar, para uma série de quadros que tornam esta abordagem um pouco mais eficaz e mais dirigida à problemática depois que o paciente nos traz. Portanto, quando parece uma abordagem muito simples, porque nós falamos na estimulação bilateral, na estimulação ocular, no entanto há um conjunto de aspectos que têm que ser tidos em consideração, que fazem parte de um processo psicoterapêutico normal e que não é exceção também para o EMDR. Foi um prazer enorme tê-la na Psico TV. Muito obrigado
por a sua participação e um até sempre. Muito obrigada eu pelo convite, desejo as maiores felicidades para o vosso projeto e até sempre. Muito obrigado.